esperança. Lição de número 10, o triunfo da esperança. Essa é a lição que nós vamos tratar na noite de hoje. Eu espero que você esteja com o coração preparado. Quem está com o coração preparado para receber a palavra de Deus? A palavra de Deus é uma semente nos nossos corações e o nosso coração, sendo uma terra fértil, certamente a palavra frutificará. Ela jamais volta vazia, mas a produção de fruto depende muito do terreno. Mas todos aqui da Escola Bereana são pessoas que têm o coração como um terreno fértil para poder receber a palavra de Deus. Então a lição de número 10, ela trata sobre o triunfo da esperança. E aí, nessa parte inicial aqui da nossa lição, eu gostaria de trazer aqui algumas informações para vocês. É sempre bom nós voltarmos o nosso olhar para o aspecto geral da revista, para você se situar. Por quê? Nós agora estamos indo aqui para a primeira semana pós-ceia, então você acompanhou aqui a Escola Bereana, não perde lição, e você sabe que a gente está agora na reta final do trimestre. Esse trimestre, ele trata sobre os profetas maiores, ele basicamente ele vai trazer a abordagem dentro das lições, onde há uma subdivisão de cada um dos profetas em pelo menos 3 lições. É o que a gente viu aqui ao longo do trimestre, com exceção da lição de número 1, que nós tivemos ali uma espécie de abordagem geral da lição, que também é sempre muito proveitoso quando a editora coloca essa lição mais abrangente para poder falar sobre a temática. Tendo dito isto, nós chegamos aqui na lição de número 10, que ela consta como sendo a terceira, tratando sobre a vida e o ministério de Ezequiel. Mas, para além disso, a lição de número 10, como assim foi a 8 e a 9, é uma lição que trata basicamente sobre a mensagem profética de Ezequiel. É importante a gente falar isso porque se você estudar a vida de qualquer um dos profetas, naturalmente você como estudioso, você vai ter dificuldade de encontrar relatos ou informações biográficas desses profetas. É interessante. E aí, basicamente, as informações que nós temos acerca desses profetas estão relacionadas à mensagem que eles profetizam. Isso é uma análise que você deve fazer na sua leitura bíblica para você compreender um pouco da vontade de Deus em relação ao que é colocado na sua palavra. Isso significa o quê? Qual é a maior importância dentro desse cenário? Como foi estudado aqui, muito desses ministérios proféticos, o grande ápice do ministério profético não está em si na vida do profeta, mas na mensagem que o profeta carrega. O profeta, ele é o detentor não de uma voz pessoal, individual, de uma vontade propositiva daquilo que é o seu querer, mas o profeta, ele é um condutor da mensagem divina. E por conta disso, você de fato não vai ter um cenário biográfico abrangente para poder tratar dos profetas. Com Ezequiel não é diferente. O livro de Ezequiel, ele é um dos livros dentre esses proféticos aqui, ele é um livro bem denso também, e ele tem toda uma carga relacionada à escatologia. E por falar em escatologia, já pensando no que nós estamos estudando e pensando no que vamos estudar no próximo trimestre, que é sobre os grandes temas do fim, assim colocado pela editora Central Gospel, o título da próxima lição, eu trouxe aqui um livro, Desvendando as Manifestações Futuras, que é um livro de escatologia de um professor aqui do nosso campo, o professor Fernando Henrique, que é aqui da Vila Cruzeiro, e ele é um estudioso, e ele, anos atrás, teve a oportunidade de escrever esse livro aqui. Ele deixou alguns exemplares comigo, que eu fiquei incumbido de fazer aqui também, ajudar na divulgação, porque eu pressuponho que muitas pessoas que estão aqui no nosso meio, na Escola Bereana, têm que entender o propósito de Deus. Talvez você é um grande estudioso, tem muita coisa que você tem estudado, catalogado, que pode virar um material de excelência para poder abençoar a vida de outras pessoas. Estamos precisando de pessoas audaciosas e impelidas pelo Espírito Santo para poder produzir
materiais de qualidade. Então, toda vez que eu vejo alguém produzindo algo de relevância, de excelência, com dedicação ao ensino, eu faço questão de, na minha pequena voz, de tentar mostrar para as pessoas que são possíveis eu mostrar. Então, aqui temos um público seleto. Esse livro aqui, ele trata sobre as principais temáticas da escatologia e, obviamente, sempre faz uma ponte com o Antigo Testamento, porque temos textos proféticos, como são os textos que nós estamos estudando aqui. Esse livro, ele está ali no final, se você quiser abençoar a vida do professor Fernando Henrique, ele custa R$30, é um livro de escatologia, é uma teologia, basicamente aqui eu tenho ele, né? Eu ganhei esse livro, e ele é uma teologia. Então ele aqui ele vai tratar dos principais temas do Apocalipse relacionado à escatologia. Por isso o nome do livro é Desvendando as Manifestações Futuras. E nesse caminho aqui que nós estamos percorrendo, Ezequiel ele vai transitar sim por muitas ideias acerca do tempo que ele está aqui convivendo na vigência do texto bíblico, mas também sempre fazendo apontamentos para o tempo vindouro. Aí a ideia de ele ser um profeta, tanto para a ideia de exortação, denúncia acerca do juízo de Deus, mas também com um apontamento profético para os eventos futuros. Então é sempre importante também a gente ler os livros proféticos sob esse viés. Dentro desse aspecto, é importante sempre a gente entender que os livros proféticos, você viu que é quase uma regra aqui, uma tona, porque todo mundo que passa a estudar a Bíblia, a teologia nada mais é do que sistematizar os estudos e facilitar, de alguma forma, para quem estuda, uma maneira de enxergar os aspectos de subdivisão do livro, as temáticas, tudo isso é um favorecimento. Aí nós podemos dizer que Ezequiel ele possui basicamente 3 seções. Essas seções são partes ou subdivisões que nós conseguimos enxergar através da leitura temáticas ou subtemáticas dentro do livro de Ezequiel, ou assuntos referentes a os capítulos 1 ao 24, como sendo o primeiro, a primeira parte do livro de Ezequiel, do 25 ao 32, a segunda parte, e a terceira parte do 33 ao 48. Isso aqui é importante você enxergar, porque muitas das vezes a palavra profética ela se cumpre de maneira progressiva. Isso significa o quê? Para cada etapa do processo que Deus faz o povo passar, ou do recebimento da mensagem profética e a anunciação dela, tanto o anunciar quanto o desencadear dos fatos pode ocorrer, e muitas das vezes é o que nós vemos aqui, de maneira processual, visto que, veja, do capítulo 1 ao capítulo 24, a gente vê basicamente que Ezequiel ele vai predizer a destruição de Judá e da cidade de Jerusalém. Isso significa o quê? Um aspecto de alerta, um aspecto de anunciação de alerta do profeta Ezequiel acerca da situação vivida. Isso significa que Ezequiel, ao predizer a derrocada, a destruição de Judá, de Jerusalém, ele, ainda que não veja isso de maneira clara e efetiva nas circunstâncias atuais, ele vai dar um resultado das práticas vividas pelo povo. Então o profeta ele enxerga de maneira antecipada. Uma, porque ele recebe a palavra de Deus. 2, porque a observação do profeta acerca do cenário atual sempre traz algum aspecto que possa dizer sobre os frutos do futuro. Então, nesses primeiros 24 capítulos, à tona aquilo que você viu e provavelmente você também estudou na lição de número 8, é essa ideia de predizer. Isso é aquilo que é dito antecipadamente. Isso significa que o fato ainda não aconteceu, mas ele já foi anunciado. Isso é possível sempre através do poder de Deus. Aí nós temos uma segunda parte, que aqui nós, como a Thaís ministrou semana passada, nós temos que usar palavras degustativas. Então, semana passada nós desfrutamos da lição de número 9, que tratou sobre a questão da responsabilidade pessoal. Então, nós aqui degustamos a palavra que aí traz do capítulo de número
25 ao capítulo 32, que trata basicamente daquilo que é o cerco babilônico, que é um cerco inevitável, que já é uma consequência clara da predição que está sendo feita por Ezequiel. Então, Ezequiel, quando ele prediz a ideia de um juízo, de uma derrocada, ele vai estar dizendo o seguinte: olha, tem uma consequência à frente. E aí, qual é a consequência à frente? O cerco babilônico, que é algo inevitável, como por consequência a queda de Jerusalém com a carga do juízo divino sobre Jerusalém. Nós costumamos dizer que Deus ele sempre manifesta a sua graça, sempre alcança o povo com a sua misericórdia. Se a misericórdia ela desvincula o resultado negativo pelas práticas e pela vida do povo, não sofre inicialmente com as consequências de seus pecados, a gente precisa entender que graça, misericórdia não são para sempre. Por quê? Deus é um Deus de justiça. Logo, tanto quanto é predito por Ezequiel a ideia da derrocada de Judá, de Jerusalém, ele também vai predizer acerca do cerco. E aí Deus vai usar os próprios inimigos do seu povo para poder trazer o juízo para este povo, que é o próprio povo de Deus. Mas, para além disso, Ezequiel também vai trazer uma ideia de juízo para o povo dele e também para o povo pagão, sejam as nações pagãs da época. Isso tudo do capítulo de número 25 ao 32. Fechando essa ideia aqui panorâmica do livro de Ezequiel, para poder você se situar, a gente tem o capítulo 33 e 48, que basicamente é o ápice, né? é o grande ápice do livro de Ezequiel. E por que isso? Porque Deus ele vai tratar sobre a restauração. Isso é interessante. Veja, Deus ele fala sobre uma ideia de destruição, uma ideia de juízo, uma maneira de predizer acontecimentos trágicos, mas o ápice do livro é a ideia de restauração. Eu gosto de frisar que a maneira com que Deus trata o povo, de maneira didática, muitas das vezes possibilitando que o inimigo possa afrontar o seu povo, possa trazer derrotas ao seu povo, nada mais é do que uma maneira didática para poder trazer ensinamentos para o povo que de alguma forma vive numa prática não condizente com os princípios a qual ele pré-estabeleceu. Então esses últimos capítulos aqui, eles estão concernentes ao que nós vamos falar aqui hoje. Então você agora vai mergulhar dentro desse cenário do capítulo 33 ao 48. Por certo, não vamos perpassar por todos os capítulos, não há como. Mas veremos alguns aspectos do capítulo 36, do 37 e alguns outros trechos importantes aqui que vão fazer com que nós entendamos esse cenário de tratamento de Deus para a restauração por intermédio da sua própria mão. Dentro desse cenário, eu gostaria de falar para você o seguinte. Eu sempre, quando pego uma lição bíblica, eu tento imaginar aquilo que o comentarista, ao escrever, pensou e, para além disso, procuro pensar o que o editor pensou acerca da organização do que o comentarista fez. Por que eu falo isso? Se você é professor, se você estuda a palavra, você tem que ter uma mente um pouco mais ampla de observação acerca do conteúdo para que você possa fazer as boas aplicações do conteúdo e da palavra de Deus. E aí eu sempre vou tentar ir na mente do editor, do comentarista, justamente para isso. Dentro daquele cenário do material que eu falei para vocês, é o que eu geralmente abordo lá. Então eu vou falar para você como que nós vamos tratar de alguns cenários relacionados a isso aqui, ó. Palavras-chave da lição. Então eu estou trazendo aqui para você alguns aspectos interessantes. E aí eu quero chamar aqui para poder me ajudar dentro desse cenário de entender o que são palavras-chave, porque dentro dessa lição aqui eu posso elencar para você 3 palavras-chave aqui dentro do cenário. Primeiro, nós estamos tratando sobre o livro de... Isso aí, vamos lá com poder. Então, primeira palavra-chave é a gente pensar no nome, Ezequiel.
Então, é um plano mais abrangente sobre o que nós estamos estudando. Então, por que não aprender sobre isso? 2, nós estamos tratando sobre o triunfo da esperança. Então, temos aí 2 nomes também que nós podemos trazer um pouco mais de um olhar clínico acerca disso. Então, pensamos em triunfo e em esperança. E aí, nós temos aqui hoje algumas pessoas que vão nos ajudar na nossa aula. Eu queria chamar aqui a Daiane para poder falar um pouco sobre Ezequiel. O que é o nome Ezequiel? Qual o significado de Ezequiel? Pais e irmãos, estudando o livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver que é um nome em hebraico. Desculpa, pastor. É um nome em hebraico e ele se origina da junção de 2 palavras. Em hebraico, claro, né? Se alguém souber falar em hebraico, né, pode falar em hebraico, mas não é o meu caso. Ezek, que quer dizer Deus, e El, que quer dizer fortalece. Então, basicamente, o nome do profeta Ezequiel é Deus que fortalece ou fortaleza de Deus. E aí, quando nós vamos estudar a história do profeta, nós vamos observar que ele foi levado para o exílio com aproximadamente 25, 26 anos de idade, e ele vai permanecer 5 anos no exílio. Então, quando ele completa 30 anos, Ezequiel ele vem de uma família sacerdotal, de linhagem sacerdotal. Ele exerceria o ministério sacerdotal no templo, provavelmente juntamente com o seu pai, que foi um sacerdote. Então, quando ele completa 30 anos, Deus ele entrega o ministério profético ao profeta Ezequiel, como nós vimos até na lição 8. Os capítulos 1, 2 e 3 de Ezequiel vai falar justamente desse ministério. O capítulo 1, Deus vai revelar a glória a Ezequiel. 2 e 3, o Senhor vai falar justamente da vocação do profeta. E por que eu disse que o nome dele está ligado ao seu ministério? Quando o pastor Edvanei vai explanar isso melhor, mas só dando uma pequena pincelada, nós vamos ver que Ezequiel ele foi entregue uma mensagem a ele para ele profetizar na Babilônia. Ou seja, ele foi levantado por Deus para falar aos exilados na Babilônia. E qual era a mensagem do profeta? Que os judeus exilados permanecessem fiéis ao Senhor, crendo que aquele cativeiro sobreveio sobre eles, sim, que era, como o pastor falou, uma forma pedagógica, para ensinar de alguma forma, mas que eles permanecessem fiéis ao Senhor, que eles retornariam ao cativeiro. E uma curiosidade, né, estudando a Bíblia Dake, o autor ele vai falar que no livro de Ezequiel existem 953 profecias, das quais 659 elas já se cumpriram, que são profecias acerca de Israel e das nações vizinhas, e 294 ainda não se cumpriram. E nós vamos ver também que Ezequiel ele foi contemporâneo de Jeremias e Daniel. Ezequiel ele vai pregar justamente para os exilados na Babilônia. Jeremias prega aos não exilados, né, mas aos que permaneceram ali em Israel e Judá. E Daniel, que é o tema da nossa próxima lição, a gente vai ver que Daniel ele foi ministro ali na corte. Então, provavelmente também ele foi um profeta levantado pelo Senhor para pregar na corte, que aí a gente vai aprender melhor na próxima lição. Então, dentro desse cenário das palavras-chave, nós temos aqui uma boa explicação sobre Ezequiel. E como eu falei, o nome de um profeta tem sempre um significado aplicado ao seu ministério e também àquilo que Deus faz através do ministério do profeta. Seguindo essa tona aqui, eu quero chamar a Thaís para poder falar sobre 2 palavras que têm a ver diretamente com o título da lição. E essa primeira palavra é triunfo. Triunfo, vamos lá. De acordo com um teólogo chamado Moltmann, que escreveu a Teologia da Esperança, que são fundamentos de consequências da escatologia cristã, Deus só se apresenta alinhado àquilo que está por vir. Ele só apresenta as características dele alinhado àquilo que está por vir. Triunfo, sinônimo de êxito. Todas as vezes que na Bíblia consta o conceito de triunfo, são em narrativas onde Deus apresenta ao seu povo guerras e concede a eles o quê? O triunfo, a vitória. Triunfo e esperança são 2 palavras interligadas. 149 vezes é apresentado na Bíblia, só 80 no Antigo Testamento. Por quê? Porque é o livro que mais tem o quê? Um povo de Deus batalhando e guerreando e tendo vitórias concedidas por quem? Pelo Senhor.
Quando Paulo fala na segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, o que ele fala sobre a condução divina? A condução divina que os leva ao quê? Ao triunfo. Ele manifesta-se através de quem? De nós. Se eu falar em esperança, eu vou ter que trazer o quê? As traduções que especificam o quê? O conceito, a conceituação da palavra esperança. Em grego, expectativa favorável. Em hebraico, alguém consegue? Alguém sabe? Está na revista, inclusive. Hebraico é você ter crença positiva daquilo que está por vir. Em aramaico, tem um conceito muito parecido com a raiz que vem da língua latina, que é exatamente a raiz que fala SPE. Toda palavra tem essa raiz SPE, que também tem origem europeia, vem de palavras que são positivas naquilo que está por vir. A palavra, por exemplo, é expectativa, que é um sinônimo de quê? De esperança. Esperar. Quando a gente fala em aramaico, quando a gente entende em português, é uma conceituação, é uma ação. Agora ele se posiciona. Esperança vem da ação de esperar, de aguardar. E o que isso traz? O que isso remete? O senhor, inclusive, colocou aqui o versículo de Isaías, tá? Que exatamente especifica essa narrativa. A condução divina, certo? Isaías 45. É exatamente isso que eu estou esmiuçando para vocês. É a condução divina, assim diz o Senhor, o seu ungido, o Ciro, a quem tomo pela mão direita. E a conceituação do triunfo, ele está conduzindo para abater as nações diante da sua face e descindir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. Olha a condução divina. E as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Olha a entrega da vitória. Olha o triunfo. Olha o êxito. Condução divina e ação de esperar. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Olha a vitória. E as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o seu Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo teu nome. O triunfo, a condução ao êxito, a esperança, a ação que exige de nós o quê? Esperar, aguardar. A palavra esperança, ela começa em Gênesis e ela termina no penúltimo versículo de Apocalipse. Começa com a concepção dos filhos de Eva e termina com o anúncio da volta de Cristo. Amém. Interessante esse versículo aqui que a Thaís abordou um trecho dele, pelo seguinte, a ideia daquilo que a gente comunicou anteriormente, principalmente aqui mostrando, né, assim diz o Senhor, ao ungido, a Ciro, parece antagônico, porque Ciro está aqui numa esfera que ele poderia estar trabalhando contra Deus. Mas lembre-se, os governantes da terra, né, aqueles que estão em posições de governo ou de autoridade, estão todos debaixo da soberania de Deus. Isso é importante. Então eu falei lá atrás para você, Deus ele vai usar os próprios inimigos do seu povo, ou aqueles povos que estão subjugando o povo de Deus, para poder tratar com o povo e, em dado momento, para poder abençoar o povo de Deus. Isso aqui é algo muito interessante da gente perceber, porque esse adjetivo ungido nos salta os olhos, né? A gente geralmente usa, né, que a pessoa é ungida, a gente coloca ali, né, alguém com uma referência diante de Deus e tudo mais. Só que eu entendo o seguinte, a gente pensa que a unção ela é como um óleo. E aí eu gosto de pensar que dentro da engrenagem, né, do processo de Deus, do propósito de Deus em curar o povo da devassidão, da imoralidade, da idolatria, Deus ele usa o óleo dele e Ciro passa a ser uma dessas engrenagens para possibilitar uma volta do povo ao seu habitat natural. A gente sabe que em 539 a.C., a Babilônia ela vai ser anexada
ao Império Medo-Persa. Aí a gente tem a questão da figura de Ciro. Então veja, a Babilônia, dantes, com esse poderio de suprimir o povo, agora de alguma forma está anexada ao poder de Ciro. Então veja que Deus ele vai subjugando os inimigos dele e até nas possíveis alianças ou na briga entre essas nações, Deus ele vai cumprindo, né, o seu propósito através dos inimigos do seu povo também. E aí a gente vê que isso é um cumprimento da profecia de Isaías. Olha que interessante. Então essa ideia de que a Babilônia é anexada ao Império Medo-Persa é uma profecia de Isaías. Então por isso que eu fiz aqui a questão de colocar para vocês a ideia de Isaías 45, do 1 ao 3, porque tem uma conjuntura dentro do livro de Ezequiel. Então veja que a ideia daquilo que é profetizado por esses homens aqui, chamados de profetas maiores, tem um alinhamento com a vontade de Deus. E nenhuma palavra, independente do século, da década, do período aqui, fica desalinhada na história. De fato, Deus vai costurando a história, ou melhor, Deus vai fazendo as suas engrenagens funcionar e ele unge ou ele dá ali a proatividade ou a autoridade para alguém exercer um favor ao seu povo da maneira com que ele bem entende. Eu não sei se você consegue compreender isso, mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: pode haver até alguém contrário à sua vida, pode haver alguém contrário àquilo que Deus está fazendo na sua vida, e você pode até achar que isso é uma oposição. Mas lembre-se, uma cooperação divina para que até mesmo aquilo que pode parecer perseguição, afronta, negatividade, possa cooperar para a vitória que Deus tem na tua vida. E aí, o tópico de número 1 vai falar que a esperança não morreu. A esperança não morreu. E é interessante essa ideia da esperança não morreu quando a gente trata sobre o aspecto da nossa terra natal. E aí eu não sei aqui se alguém aqui na nossa sala tem essa experiência de vida. No início da semana eu tive com meu pai. O meu pai é da Paraíba e ele estava a passeio aqui no Rio. Eu passei o dia com ele na segunda-feira e aí ele me contou várias histórias. Em 2018, quando a minha mãe faleceu, meu pai e minha mãe, né, nos criaram aqui no Rio de Janeiro. Eles viveram boa parte da vida deles aqui no Rio de Janeiro. E o meu pai, desde sempre, manifestava uma ideia de voltar à sua cidade natal. Para mim e para o meu irmão, isso era um pouco incompreensível, né? A gente falava assim, como é que o senhor vai fazer lá? Vida tão difícil, né? A estabilidade que se tem aqui, as possibilidades que se tem aqui, estar perto da gente, tudo mais. Mas ele tinha aquele desejo no coração de que no dia que ele se aposentasse, ele queria ir embora para a cidade natal dele. Pois bem, ele se aposentou, não foi, e quando a minha mãe faleceu em 2018, na sequência, ele falou para a gente que iria para lá para poder descansar um pouco. Só que desde 2018 ele passou a morar lá. E agora, né, depois de quase 5 anos, que ele foi em 2019, se eu não me engano, ele veio aqui, a gente, né, bateu um papo ali e você vê o brilho nos olhos de alguém que voltou para a sua terra. A ideia de encaixe com aquele lugar, por mais ermo que seja o ambiente e tudo mais. E o mais interessante do que isso, de ouvir o meu pai, foi ele falar do meu avô. Porque na cidade onde o meu pai nasceu, ainda tem um recanto, né, que tem um sítio da família. E o meu avô foi criado no sítio. E o meu pai, depois passou a ter uma condição, comprou uma casa na cidade para os meus avós morarem lá. E agora, depois de muito tempo, a minha avó faleceu, o meu pai me relatou que o meu avô não sai do sítio. Quer dizer, uma questão de distância de 20 minutos do sítio para a cidade, mas a ideia da raiz, de onde ele gostaria de ficar, tem todo um reflexo. E a gente vê que essa raiz de onde nós nascemos, da nossa nação, ou seja, da nossa cidade, seja de onde tem as memórias da nossa cultura, isso tudo tem um aspecto muito intrínseco que a gente não consegue, às vezes, explicar, mas que ele é externalizado através da alegria, através do olhar, como foi o caso que eu visualizei na vida do meu pai, com aquela ideia assim, de fato, a esperança não morreu, porque se ele estivesse aqui, talvez ele estaria feliz, por um lado, de estar perto dos filhos, das netas e tudo mais, mas ao mesmo tempo triste por estar tão distante da terra natal dele. E aí parece que ele se reencontrou
com ambiente, sem contar a tranquilidade, o custo de vida muito menor. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Ezequiel 37, aí eu vou ler para você o versículo 11 e 12, ele vai trazer uma ideia muito interessante, porque essa ideia de que a esperança não morreu, ou até mesmo da desesperança que nós vamos falar aqui, ela está vinculada basicamente a essa questão da terra natal, do ambiente, da pátria, da nação. Veja, Ezequiel 37, onde diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Os ossos relacionados aqui nesta visão de Ezequiel, capítulo 37, nada mais é do que a representação do próprio povo. Interessante a gente observar isso. E o lugar, o Vale dos Ossos Secos, tem a representatividade do aspecto vivido, das circunstâncias vividas pelo povo. E é interessante porque ossos significa estrutura. E ossos secos, da maneira com que é a visão de Ezequiel capítulo 37, relata o quê? Um cenário contrário a isso. É um cenário de desestrutura. Ossos secos, ossadas, tem a ver com o quê? Desestrutura, não tem sustentabilidade de uma estrutura. E o vale representa o quê? Uma outra localidade que não a terra natal desse povo. Então, o cenário que a esperança não morreu, ela não começa com essa ideia, ela começa, na verdade, no cenário quê? De desesperança da nação, que é o que a gente vê no capítulo 33, por exemplo, de Ezequiel. A gente vê que Ezequiel, ele estava na Babilônia, quando ele recebe essa mensagem, né, de um israelita que escapara de Jerusalém, comunicando que a cidade foi o quê? Destruída pelas forças babilônicas. Esse é o capítulo 33 de Ezequiel. Então veja, você está no meio de um cativeiro, no meio de um exílio, você recebe notícias acerca do teu ambiente, do teu habitat, da tua terra natal, acerca de um cenário de destruição. Então o capítulo 33, quando fala da desesperança, vai ter um apontamento no capítulo 37 para o cenário da visão de Ezequiel. É como se Ezequiel ele tivesse uma informação de alguém que estava em loco e depois ele vai ter uma visão de Deus testificando aquilo que o homem disse para ele. Então a gente tem aqui esse cenário de desesperança que a lição trata sobre ele. Então o profeta ele vai receber visões no sentido de quê? De Deus começar a injetar algum tipo de esperança para a situação vivida pelo povo. Então aí Deus começa a falar sobre a questão da restauração nos últimos dias. E você sabe que toda vez que os livros proféticos eles trazem esse aspecto de restauração, ele traz um aspecto de restauração para o tempo presente, para o tempo da profecia, mas também para aquilo que nós chamamos de restauração definitiva, que é com a volta do Senhor Jesus Cristo. É sempre importante trazer isso daqui, porque a conjuntura de cumprimento na totalidade da profecia, ela não se dá apenas no tempo do texto bíblico, mas num tempo vindouro relacionado aos eventos escatológicos que vão se estartar com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai apertando os cintos que daqui a pouco nós vamos começar um novo trimestre. Então os israelitas, nesse período, é importante frisarmos isso, maravilha. A paz de Cristo, irmãos. É muito importante nós, ao fazermos a leitura desses profetas maiores e também os profetas menores, que não é o caso aqui desse trimestre, nós entendermos que são uma literatura que requer de cada um de nós, para entendermos o propósito da profecia desses homens de Deus, toda a contextualização, o tempo em que eles viveram, tudo quanto Deus colocou na boca de cada um deles. E a dificuldade, uma das dificuldades maiores que nós temos, é a mesma que até mesmo os profetas tinham. Ou seja, entender se aquilo que veio na boca deles, da parte do Senhor, era para aquele tempo, era para um pouco mais adiante, ou então para o futuro.
E às vezes nós temos exatamente essa dificuldade na hora da própria leitura. Então é muito importante que nós, como estudantes da Bíblia, tenhamos uma visão plena das Escrituras para fazer exatamente essa conexão e entendermos que aquele texto que nós estamos lendo, se naquele tempo se cumpriu, ou ele iria cumprir um pouco mais adiante, ou tinha casos que, conforme o pastor Edvanei acabou de falar, terá um cumprimento somente no futuro. Essa é a grande dificuldade de quem lê os profetas. Então, a dificuldade é sempre nossa, mas na medida em que nós entendemos toda a Escritura, nos tornamos leitores, estudantes das Escrituras, essa dificuldade ela vai se diminuindo, né? Claro que não se diminuirá totalmente, porque há ainda coisas a se cumprir e nós precisamos entender exatamente isso, tá? Muita gente abandona a leitura dos livros dos profetas maiores ou menores exatamente por não fazer esse corte, tá bom? É importante essa colocação do pastor Fernando, porque é desafiador mesmo. Você lê Ezequiel, por exemplo, é desafiador. É um livro, por exemplo, que eu tive lendo agora, para você ter uma ideia como ele é tão desafiador, que na minha leitura bíblica do ano passado foi um dos últimos livros que ficaram para eu findar a leitura anual da Bíblia. Porque você sempre reluta, porque você precisa ter toda a parte da reflexão, toda a parte de estudo, toda a parte de meditação da palavra, para poder você não fazer uma interpretação errada e também de você trazer aquilo que é aplicável para sua vida. Mas por causa de que esse apontamento, tanto relacionado à ideia de que a esperança não morreu, antecedido da ideia de a desesperança da nação, tem um reflexo claro. Se você abrir aí o capítulo de número 36 de Ezequiel, você pode manter a sua Bíblia aberta no livro do profeta Ezequiel. Veja, por exemplo, aqui, a partir do versículo 16, olha, de novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações. Sua conduta era, à minha vista, como a impureza menstrual. Olha aí. Aí você lembra do trapo de imundície da justiça do homem? Para você entender um pouco sobre isso. Então, a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu dispersei entre as nações, tá certo? E eles foram espalhados entre os povos, e eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Olha aí, como não tem uma consequência a vida de impureza, a vida ímpia, tem sim uma consequência. E isso aqui é um povo que conhece dos preceitos da vontade de Deus, mas eles vão caminhar na contramão. E aí a promessa de Deus, aqui é uma promessa o quê? De, olha, vai ter um castigo. Primeiro tem o castigo, tem o juízo, vai ter aprovação, né? Vai ter aqui o deverzinho, né, de casa para poder eles fazerem, para poder perpassar por esse cenário. Então a desesperança nada mais é do que uma circunstância ocasionada pela própria prática do povo. A gente vê isso de maneira muito clara, que o povo é quem vai ocasionar esse aspecto de desesperança. Aí a gente vê... Eu entendo ali a questão das tábuas de pedra. Eu entendo que as tábuas de pedra serviam para transparecer aquilo que estava no coração deles, porque o Senhor falava, há um povo de dura cerviz. No entanto que todo momento os profetas falavam, olha, vocês são uma nação rebelde, vocês se prostituíram, vocês entregaram a outros. Então, quando vamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus já pregado o Evangelho, nós temos então outro texto, está em Romanos capítulo 12, que vou citar aqui, no verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Ou seja, se hoje a tua mente está transformada, regenerada,
você sabe que através do Espírito Santo, que é Ele quem faz a obra, é Ele quem te alerta, é Ele quem te aflora a vontade, o desejo de adorar a Deus, então a partir disso nós temos uma mente regenerada. O Luiz vai dizer que um coração de pedra é um coração que não recebe a palavra de Deus e não cultiva a vontade espiritual. Então é isso que eu tenho para compartilhar. Amém. Aí dentro desse cenário já clareou um pouco mais para você. Qual era a ideia aqui? Você entender que aquilo que Ezequiel vai apontar aqui na sua profecia tem uma aplicação clara para os dias de hoje. Então veja que Deus está trabalhando nessa ideia relacionada à purificação e a ideia da regeneração como obra do Espírito Santo no nosso interior, e o Júnior abordou aqui muito bem, explicando até a questão do batismo. A ideia de imergir nas águas não é o fator transformador, mas é o fator de publicação da ação interior do Espírito Santo. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente, inclusive, aprende sobre o significado de algumas ordenanças do Senhor Jesus, como é o caso do batismo. Eu falei para você que no Acordando para o Propósito nós estamos falando sobre Jesus durante todo o mês de março, e estive falando exatamente sobre isso. Jesus, quando ele se submete ao batismo, ele está de alguma forma também predizendo a ideia de morte, ok? E ressurreição, que para o Senhor Jesus tem como ideia clara vencer a morte, e para o homem tem a ideia clara de quê? De sepultamento da velha criatura para o nascimento da nova criatura, como o apóstolo Paulo aborda na segunda epístola aos Coríntios. Tendo em vista esse parâmetro aqui que nós estamos tratando, acho que sobre a questão da ação do Espírito Santo ficou muito bem explicado para vocês com a participação do pastor André William. Mas eu peço que você abra aí no capítulo 36 de Ezequiel e veja o que o versículo de número 27 diz. Ele vai dizer: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente minhas leis. Só, é uma ação direta do Espírito Santo. A ideia de que o Espírito Santo dentro do homem é um fator influenciador. Significa o quê? Ao mesmo momento que o Espírito Santo aflui, isso é, adentra ao homem, ele influencia os atos do ser humano, passa a ter os aspectos relacionados à influência interior. Eu gosto sempre de dizer, e é importante que o pastor André tenha tratado sobre isso daqui, porque a nossa função dentro desse cenário é de sermos facilitadores da operação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. Logo, o Espírito Santo ele não te obriga a que você venha desencadear ações e atitudes de acordo com a influência dele. O fato de influenciar não significa te obrigar para. Então pensa no seguinte: quando você é influenciado pelo Espírito Santo, obviamente, a sua inclinação será obedecer à obra do Espírito. Se você não se deixar ser conduzido pelo Espírito, você estará inclinado às obras da carne. Então é básico, é simples, né? Isso aqui serve para novo convertido, serve para gente, serve para doutor, serve para todo mundo. É o basicão da doutrina bíblica que a gente precisa colocar aos nossos olhos para poder ter a compreensão. Então o que Deus está falando aqui? Olha, eu vou imputar a vocês a influência do meu Espírito em vocês, para que haja o quê? Mudança de conduta, agir segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, qual a ideia do estabelecimento do Espírito Santo no nosso interior? A ideia do estabelecimento da vontade dele para a nossa vida. Então, quanto mais influenciado pelo Espírito Santo você é, mais a sua vida reflete e expressa a vontade de Deus para você. Menos influência, menos obediência, reflexo negativo no sentido de quê? Está caminhando com a sua própria força, com a sua própria vontade. E aí eu quero dizer para você que o fato de você seguir a influência do Espírito Santo, não necessariamente ele vai te levar para o lugar que você quer, ou que você acha perfeito, ou que você acha agradável. Até porque a ação do Espírito Santo tem esse fator de purificação.
Lembre, um metal precioso, por exemplo, como o ouro, para que ele passe a ter o valor estimado que ele tem como joia, ele precisa passar por um processo de purificação. E o processo de purificação, ele se inicia através do quê? De uma grande inferência de fogo para poder consumir as impurezas e separar aquilo que é valioso daquilo que não tem valor algum. Então, estaríamos nós preparados para poder, de fato, viver o que é o fogo do Espírito nas nossas vidas? Que o fogo do Espírito ele não está relacionado em si a um movimento que nós ocasionamos, mas um movimento interno do Espírito Santo que nos impele a fazer a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, quando ele move, ele faz com que as coisas aconteçam de maneira natural e nós não devemos sobrepujar a vontade de Deus através da manifestação do Espírito Santo. Portanto, façamos a vontade do Espírito Santo, deixemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, seja para glorificar, seja para agradecer, seja para poder dar a Ele o louvor que é devido, ou seja, para poder você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, viva de maneira natural, não de maneira forçada, porque os movimentos ocasionados pelo homem não impressionam a Deus de maneira alguma. E aí, para poder a gente ir para a fase final da nossa lição, a lição vai tratar sobre os níveis de restauração. E aí eu quero que a Ana Clara aqui faça a leitura, e você abra a sua Bíblia no capítulo de número 37 de Ezequiel, que ela vai fazer a leitura aqui a partir do versículo de número 1. Eu quero que você acompanhe na sua versão. Paz, irmãos, estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje, Ezequiel 37, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei com pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos secos ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu falava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que tenham vida de novo. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei a sepultura deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir o túmulo onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria e isso farei. Eu, o Senhor, falei. Glória a Deus. É aula, mas você pode glorificar o nome de Deus aí. Vocês estão desanimados pra caramba. Pode glorificar, gente, a Deus, essa palavra de Deus. Estamos aqui diante de uma visão aqui do profeta Ezequiel de algo fantástico. A experiência do profeta Ezequiel aqui relata para nós o poder de Deus acerca de restaurar aquilo que parece impossível ser restaurado,
de colocar de pé aquilo que parece ser impossível ser colocado de pé novamente, de trazer vida àquilo que está morto, de trazer vivacidade para aquilo que está decaído, para aquilo que está depressivo. É a palavra de Deus trazendo para a gente a ideia de que nós podemos acreditar, que nós podemos de fato ter esperança numa situação, porque a visão do Vale dos Ossos Secos pode representar, a primeiro plano, a ideia de morte, a ideia de que findou-se a esperança. Interessante, nós estivemos em Israel no ano passado e nós visitamos o lugar onde seria o possível ambiente do chamado Gólgota, que representa a nomenclatura de caveira. E é interessante porque no lugar onde era o Gólgota, o lugar onde se chama caveira, foi ali que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi crucificado. E no lugar de morte, ele trouxe vida para nossas vidas. É por isso que eu estou falando para você, o ambiente é de ensino, mas é um ambiente para você glorificar a Deus. Porque se você não glorificar a Deus por conta dessa obra maravilhosa que ele fez, eu sinceramente não sei o que vai fazer você encher os teus pulmões para poder glorificar o nome daquele que reina e vive para sempre. E aqui, a gente fez aqui a leitura de Ezequiel 37 do 1 ao 14, através aqui da leitura da Ana Clara, trouxe uma versão que é uma versão bem palpável, bem compreensível para todos vocês, mas que não perde nenhum sentido aqui da profecia. Aqui, para poder a gente ir para a parte final da nossa lição, é importante você entender esses aspectos. Esses aspectos aqui, na verdade, nós já conversamos sobre eles anteriormente, que é o aspecto da restauração nacional. Quando fala-se de restauração nacional, lembra? Restauração política e social, agregado ao aspecto espiritual. Esse aspecto espiritual, ele tanto tem a ver com o aspecto cultico, ok? Do povo, como também da vida espiritual de cada um desses que fazem parte do cenário. Quando a gente lê o capítulo de número 37, a gente pode ver isso no versículo de número 11 de maneira mais clara. Deus, ele vai, de alguma forma, confortar a nação que está com essa falta de esperança, no sentido de nutrir um sentimento, de que essa nação, sofrendo por conta do cativeiro, sofrendo por conta das suas próprias práticas, vai sim se apoiar na esperança da mensagem. Então esse Vale dos Ossos Secos aqui, muitas pessoas interpretam de várias maneiras, criam alegorias. Eu fiz com que aqui a Ana Clara fizesse a leitura para poder ser apenas o texto pelo texto. Nós precisamos apenas do texto pelo texto, interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Se criarmos alegoria, nós colocamos muito daquilo que não foi Deus que criou e não precisa, às vezes, nem de conjectura precisa, às vezes a palavra nem de ilustração precisa apenas ser lida e vivida, porque ela tem poder, de fato, para poder transformar as nossas vidas. A lição vai para essa parte final tratando sobre o fim da divisão. Não vou tratar sobre isso porque nós estamos na 10ª lição. Todo o aspecto que nós conversamos anteriormente, ele vai ter um apontamento sobre isso. A revista vai trazer os 120 primeiros anos da monarquia em Israel, com Saul, Davi e Salomão, e depois o rompimento dessa monarquia unificada vai desencadear na divisão do reino sul, reino norte. Aí vamos ter todas as questões relacionadas à vida espiritual dos reis e da condução que esses reis vão dar ao cenário social, que é ao cenário nacional, e também algumas questões relacionadas aos sacerdotes. Então, não preciso entrar nesse detalhe. Você sabe que toda essa ideia que vai culminar na divisão também vai culminar no cativeiro, tanto o cativeiro assírio quanto o babilônico, tratando sobre os dois reinos que então passaram a ser divididos. Como eu falei para você sobre a ideia lá do Gólgota, e falei que a crucificação de Cristo, a sua morte, ressurreição e ascensão significou vitória, vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado e vitória para nossas vidas, eu trouxe ali, tem poucos livros desse aqui, a crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, R$20. Na Central Gospel é 50. É porque mudou a capa. A capa, às vezes, até engana, né? Mas o conteúdo é o mesmo. E a capa é bonita. Então, R$20, se você quiser adquirir lá atrás, eu dei um curso para o Diego fazer a venda desses livros. O Diego fez um curso para colocar ali a minha banca.
e a Jane ajudou ele lá a montar ali. Ô, Diego, vieram aqueles outros livros lá também? Tem os livros ali que é livro de doação que a gente recebe. Aí é R$5 os livros que não são livros encapados, novos. Aí tem livro ali de doação que é como se fosse o sebo do crente docente. Se você quiser ir lá, você pode adquirir esse livro lá por 20, o do Apocalipse por 30, para abençoar o professor Fernando e os demais títulos que tiverem lá. Então, para nós concluirmos a lição de hoje, nós queremos dizer para você que Deus, Ele não permite que a esperança do seu povo seja sobrepujada pelo próprio tratamento que Ele traz ao seu povo. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que você está passando. Talvez o cenário que você está vivendo, talvez o processo que você está vivendo pode parecer um processo circunstancial e de desesperança. Mas se eu disser para você que Deus continua no barco da tua vida e quando Ele coloca você nesse processo, Ele está tratando com você, tratando com as circunstâncias e também trazendo um novo tempo para a sua vida, que é o que Ele vai dizer para a gente aqui em Ezequiel. Tem problema, tem infidelidade, tem idolatria, o povo está contrário aos seus preceitos, mas Ele continua como um arauto através da sua palavra, trazendo esperança para o seu povo, dizendo: creiam naquilo que eu prometi aos seus antepassados. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Eu quero que fique aqui de pé nesta noite as pessoas que nos ajudaram na aula: Daiane, Thaís, Júnior, Antônio. Natasha pode ficar em pé porque tentou ajudar, então veio. Ana Clara, uma salva de palmas para essas pessoas que nos ajudaram na noite de hoje e que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Amém. Pastor Ronaldo, obrigado pela confiança. Ele confia tanto que me chamou sem voz para dar aula, mas Deus nos sustentou. Vaninho, é verdade esse bilhete. Vou dizer para você, eu tenho me alegrado cada vez mais em ver a sua evolução como professor, como expositor das Escrituras. Acredite, para mim assim, é um prazer, não é? Tenho certeza de que Deus tem abençoado a sua vida, seu ministério tem te capacitado para, como diz lá em Ezequiel, entrar em águas ainda mais profundas, não é? Não é verdade? Em águas mais profundas, coisa linda. E agradeço também aos colegas que participaram aqui, né? Uma maneira dinâmica também de ministrar a lição, né? De fazer com que a aula fique uma exposição mais agradável. Eu estava aguardando ali, que eu falei, por 5, daqui a pouco vai chegar em mim. Eu falei, caraca, não preparei nada. Falei, mas até umas 11 e pouca vai dar para todo mundo participar, né, se continuar nessa progressão. Mas, queridos, quantos foram abençoados pela ministração? Amém. Só quero lembrar vocês, guardem aí a data, 27 de abril, a nossa Maratona EBD. O tema desse ano é Bibliologia. Vai ficar muito bom, muito bom. E tem alguma informação diferente aí, Fernando, a respeito do Cefec? Primeira observação, tem que mudar a versão sua ali, da sua foto, para a versão revista corrigida e atualizada. A minha já está. Eu estou ali... É verdade. Não vou contrariar, não. Eu me senti bem, mas vai fazer o quê? Está dizendo ali que eu estou velho ali? Eu me senti bem. Estou vestido, não, ali estou elegante. Queridos, é isso então, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Semana que vem, bastante interessante, semana que vem, nós vamos ter ministrando para nós aqui o pastor Júnior Ribeiro, ele é da Advec Realengo, a primeira vez que vai estar aqui, um homem de Deus, um cara, um teólogo, historiador, um cara também com bagagem para falar sobre Daniel. Acho que vai valer a pena. Ele esteve conosco no painel da primeira lição, na Abrindo a Revista aqui, né? Então vai ser bênção. Vamos, Fernando, quer falar aqui?
Irmãos, vocês sabem que na semana passada nós abrimos uma pré-inscrição para o Cefec. Márcio, Serafim, quantas pré-inscrições já estão só aqui da sede? 109. Então, a segunda fase é o seguinte, é a primeira pré-inscrição. Depois nós vamos passar a garantia da vaga, porque nós vamos ter vaga para todos, né? Então, a gente vai comunicar a todos que fizeram a sua pré-inscrição para formalizar, não a integralização do valor da inscrição, mas pelo menos 50%. Porque aí você vai estar dizendo, não, em agosto eu vou estar aqui, ok? Porque, anunciou, tem 100 e quantos? Um montão, mas chegar próximo não tem. E aí? Acaba obstruindo aqueles, porque vai continuar. Quando nós anunciarmos na igreja, né, Ronaldo? O Cefec vai dobrar, entendeu? Então, quem quiser garantir a vaga no próximo Cefec, fica ligado aí que você vai receber do nosso secretário, Márcio Serafim, a informação, ok? Para garantir logo a sua vaga, porque não tem aqui, por exemplo, quantos lugares tem aqui, daqui, Ronaldo? Uns 100, né? 80? Caramba, apertando dá uns 100, Então, vocês veem, né? Ok? Então, fica ligado aí. Cadê o QR Code? Hoje a nossa mídia aí está... Então, você que ainda não fez a sua pré-inscrição, cadê? Não está? Nossa mídia hoje está triste. Qualquer coisa você vem aqui, fala, é só chegar aqui perto do Alexandre, já está o QR Code aqui na tela, no computador, chega lá, aplica o seu celular e resolvido o negócio. Faça já a sua pré-inscrição. Esse ano nós vamos ter 2 núcleos, se Deus quiser, um aqui na sede e outro lá em Niterói, funcionando ao mesmo tempo. Graças a Deus. Pois é, queridos, vou dizer uma coisa. O curso de formação de educadores cristãos não é uma condição sine qua non, quer dizer, é indispensável para você atuar como professor na ADVEC, mas é visto com muito bons olhos. Nós vemos com muito bons olhos aquele que se habilita a fazer, né? Não é verdade? Porque aqui, de alguma maneira, você está em contato com mestres da palavra, com pessoas que... Tem vários, tá bom? E é para o teu crescimento, né? Não é só para o fim, eu quero... Não é só isso, é para o teu conhecimento mesmo, para aparelhar você para servir melhor no reino, tá? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus amado, louvamos o teu nome, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, Deus... Muito obrigado pela ministração do Edivanei, Senhor, dessa lição, falando, ó Deus, sobre Ezequiel, pela participação, ó Deus, dos nossos amigos que aqui estiveram, Senhor, para colaborar, para abrilhantar, ó Deus, a ministração da Tua palavra, que Tu possa, Deus, abençoar a cada um, dar, ó Deus, a eles a paga do Teu trabalho, Senhor, a recompensa, Senhor, pelo tempo, ó Deus, e pelos talentos, Senhor, que são empregados, ó Deus, por eles, Senhor, para Te servir no reino. Deus, louvado seja o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que estiveram aqui para assistir, ó Deus, também aqueles que estarão esperando, Senhor, pela transmissão dessa mensagem, que eles possam ser grandemente abençoados, que possamos, ó Deus, ter um final de semana maravilhoso na Tua presença, Senhor, Te adorando, Te servindo, Senhor, na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estiveram aqui nessa noite. Que Tu possa, ó Deus, abençoar as suas vidas, Senhor, guardá-los debaixo da Tua poderosa mão, levá-los, ó Deus, em paz para os seus lares, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um. Te louvamos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. E a igreja reunida diga: Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.